Eu quero aqui fazer então a conclusão do estudo que nós começamos no domingo passado, falando sobre Judas. Essa epístola, que conforme nós aqui comentamos, é uma das epístolas, é um livro menos lido de toda a Bíblia. É um capítulo só, 25 versículos só, mas tido como sendo o livro menos lido de toda a Bíblia. Então, só recapitulando aqui rapidamente, Judas está lá, é o antepenúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, de trás para frente, antepenúltimo. Então, só recapitulando aqui, dizendo para os irmãos que o tratamento que Judas dá aos irmãos, os irmãos vejam lá no capítulo 1, como é que ele fala aos irmãos que são chamados, amados em Pai, guardados em Jesus Cristo. Então, isso aqui nós somos amados do Pai, nós somos guardados pelo Pai, tá? E fomos chamados por Ele. Judas fala que ele tinha a intenção de poder escrever para os irmãos, para poder falar sobre a salvação, discorrer sobre a salvação. A gente precisa entender, e entender é digerir. Entender é digerir. Você de sala de aula, e eu de sala de aula, eu sempre assim tive um comportamento equivocado, errado. Do tipo assim, eu não quero entender, eu quero só saber o resultado. Me diz o passo a passo, eu não quero entender. Eu me dava mal na prova de matemática. Me dava mal. Porque matemática tem que entender. E sabe o que eu fui descobrir só na faculdade? Que para poder fazer uma boa prova de matemática, tem que saber português. Tem que saber português. Porque se não souber o português, se não souber interpretar, se não ver que tem uma vírgula, que tem tudo ali, confunde. Tá? Confunde. Então, a gente assim fica muito mais afeto a podermos saber logo o resultado e o processo do que entender. O que é salvação? Então precisamos entender, digerir isso, e entendendo isso. Então Judas queria escrever para poder falar sobre a salvação, essa bênção da salvação, e compartilhar sobre isso. Será que ainda hoje precisamos entender este conceito? Acho que sim, sempre precisaremos. Mas aí os irmãos observaram, e nós observamos, que ele vai falar o seguinte: mas eu achei por bem falar com vocês para poder compartilhar a respeito da defesa da nossa fé. Então ele tem essa primeira intenção de poder falar sobre a salvação, mas ele fala, eu quero falar sobre a defesa da fé. Falar sobre a defesa da fé não é falar sobre a defesa doutrinária. Doutrina não se discute, doutrina se tem. Então você escolhe e se sente bem, né? Agora, o que ele quer colocar como fé é da convicção. Porque os irmãos lembram e sabem o que diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois assim ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá estação no seu tempo próprio. Não são assim os justos, os ímpios, que a moinha espalha, que o vento espalha. Então, defesa da fé é ter convicção do que você crê. Você tem convicção do que você crê? Então é neste sentido. E por que ele fala sobre a convicção da fé? Ele fala sobre a convicção da fé porque ali, naquela igreja, naquela região, havia uma influência grande de um segmento que é o chamado gnóstico. Ou seja, aquelas pessoas que valorizavam, gnose tem a ver com saber, valorizavam muito o saber, e por muito entender que sabiam, até isso aqui está quase ali um pouco próximo de 100 antes de Cristo. Talvez 60, 80 antes de Cristo. Então já tem a cultura já vinha banhado na cultura grega. O cristianismo veio banhado na cultura grega, que favoreceu a compreensão, o logos, tá? A palavra. E na cultura grega e na filosofia grega, o princípio socrático é o seguinte: uma coisa eu sei, que nada sei. E agora tem esse pessoal do gnosticismo que se arrogam no saber, no conhecimento, e eles começam a questionar os princípios da fé. Começam a falar que não tem coerência. Tem algum paralelo nos nossos dias? Ser crente não tem coerência, crer em Deus não tem coerência, né? E o relativismo, aquelas coisas todas.
Então, Judas se vê ali como que desafiado a poder falar para eles sobre a defesa da fé, para eles entenderem o que é isso. E também para que eles pudessem estar atentos, porque não era tão somente uma questão do saber, mas do nada a ver. Então, o gnosticismo não era tão somente uma questão do saber, mas um saber que levava depois a uma compreensão do nada a ver. Já viu que pessoas que por vezes acham que sabem demais, elas relativizam demais também? Tem nada a ver. Isso aí é baboseira, tem nada a ver. E nós estamos vivendo um tempo e uma geração de nada a ver. Uma geração e um tempo de pessoas sem convicção, sabe, sem postura daquilo que elas creem. Nós ouvimos falar muito sobre preconceito. Para poder ter um preconceito, tem que primeiro ter, né? O preconceito, ele é a ausência de um conceito. Uma pessoa preconceituosa, então podemos dizer que é uma pessoa precipitada, que define alguma coisa sem antes querer saber. Ok? E aí tem o preconceito de poder formular. Nós precisamos entender os conceitos, irmãos queridos e amados, os conceitos da palavra de Deus, os princípios éticos e morais da palavra de Deus. Porque se nós não compreendermos isso, e nós vamos ver isso aqui no final, nós vamos nos autogerenciar. E se nós nos autogerenciarmos, não tem espaço para o Espírito Santo. E se não tem espaço para o Espírito Santo, se nós nos autogerenciarmos, a gente não vai dar certo. Nós não vamos usufruir da beleza, da singeleza da vida cristã. Nós vamos ficar sempre naquela questão de que eu não posso fazer isso, eu não posso. E quanto mais você diz que não pode fazer, o que acontece? Mais você faz. Quanto mais você diz que não pode fazer, mais você faz. Eu li uma frase no Instagram, esqueci o nome do pastor, mas achei bem interessante, que ele fala o seguinte: se você luta contra o pecado, não fique naquela perspectiva de que você não é crente, porque só luta contra o pecado quem é crente. Quem não é, aceita. Mas quem é, sabe que errou, procura. É assim essa dinâmica na nossa vida. Então Judas, ele escreve essa epístola, esta carta com um capítulo só, dentro desse conceito. Ele vai chegar no final, vai falar: então vocês mantenham-se firmes, mas vocês estejam atentos a essas pessoas. Ele não está jogando nós contra eles, ok? Falando nós somos assim, eles. Não, ele fala para que vocês possam agir de tal maneira que vocês possam alcançar essas pessoas, como que tirando-as do fogo. Se nós também ficarmos nessa postura, nós contra eles, nós não vamos conseguir levar o Evangelho. Nós não vamos conseguir alcançar as pessoas. Se nós não nos relacionarmos com quem não crê, com quem pensa diferente, né, nós não vamos conseguir levar este Evangelho. Então, antes de podermos falar, precisamos nos relacionar. Eu comecei a assistir, pastor Zé e irmã Maria, a série The Chosen. E ali então vi o primeiro milagre de Jesus, muito interessante o enredo, né? Como é que eles construíram a questão do primeiro milagre do Senhor Jesus em Caná da Galileia. Numa festa de casamento é o lugar onde as pessoas se relacionam, conversam, brincam. E a série, e esse episódio demonstra muito bem Jesus. Vamos dançar, vamos brincar desta maneira. Jesus foi para um casamento e ali ele criou um relacionamento. O trabalho do Senhor Jesus, o ministério sempre foi sobre relacionamento. Às vezes nós temos medo do relacionamento porque nós não estamos seguros da nossa fé. Quem não está seguro da fé teme macumba, né? Quem não está seguro da fé teme mal olhado. Será que tem crente que tem mal olhado? Né? Quem não está firme na fé tem medo de olho gordo, inveja, sabe? Quem não está firme na fé tem dificuldade em poder conversar com uma mulher se for um homem de saia curta, não é? Se tem alguma tendência à homossexualidade, ele não está firme, ele vai ter dificuldade. Então observem bem vocês que tem que ter a firmeza de fé. Firmeza de fé para que nós possamos relacionar e saber traçar os limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso não ir. Até onde eu posso
né, essas questões. Então, Judas faz esse enredo. E aí agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque termina este livro, que nós lemos todo ele domingo passado, com uma das mais belas doxologias da Bíblia, tá? Os versículos finais, 24 e 25. Diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Não é lindo isso? Doxologia, eu cheguei a citar domingo passado, é um convite à adoração. É um convite à adoração. Nós temos no livro de Salmos vários convites à adoração. Por exemplo, no Salmo 34, o salmista fala: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Ele começa: vinde, celebrai a Deus comigo, porque clamou este pobre, o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores. Então tem vários convites à celebração. Você tem convites a celebrar o nome de Deus? Você tem motivos para celebrar? Cezinha, eu pensei em você, estava sentindo a sua falta, né? Tem motivos para celebrar o Senhor? Tem motivos para agradecer ao Senhor? Alguém tem? Alguém não tem nenhum motivo? Todos nós temos muitos motivos. E o motivo principal é o Senhor Jesus, que veio ao mundo. Então Judas, ele faz um convite. Tem um cântico que nós entoávamos mais, não entoamos tanto, mas é aquele: vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, né? Então é como que Judas falando: vamos adorar a Deus. Vamos, não é? Exaltar o nome do Senhor. Para que nós possamos exaltar o nome do Senhor, nós precisamos de quê? Conhecer o Senhor. Conhecer quem é Deus. Porque você, a princípio, não vai fazer um convite para uma pessoa para que ela possa ir numa festa, para que ela possa ir em algum lugar que você saiba que ela vai se dar mal. A princípio, o que se espera é que você convide as pessoas, os seus amigos, para que possam ir numa boa e não numa furada. Ok? Então o convite é um convite para poder adorar ao Senhor enquanto aquele que é bom. E esse conhecimento da bondade de Deus e esses atributos que daqui a pouco a gente vê, tem a ver com o quê? Com o conhecimento de Deus. Então guarde isso aí. Quanto mais conhece de Deus, mais adora a Deus. Quanto menos conhece de Deus, menos adora a Deus. Entenderam? Quanto mais conhecemos do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, do poderio, do senhorio, quanto mais nós conhecemos do Deus que está no controle da história, do Deus que nos acompanha em todos os lugares, quanto mais conhecemos de Deus, mais adoramos a Deus. Quanto menos conhecemos de Deus, menos o adoramos. E aí a adoração vai ceder espaço para quê? Para o lamento, né? Aquela coisa: ó vida, ó céu, sabe? Conhece? Será que tem crente assim? Eu acho que não, né? Não, crente não é assim não. Ah, mas está tudo ruim. Ah, porque o governo. Ah, porque não sei o quê. Então vive. Por quê? Porque não conhece de Deus, mas conhece muito das notícias da internet. Conhece muito do que está colocado por aí. Toma cuidado com o que você alimenta a mente. Você sabia que as informações divulgadas na internet, as informações na maioria dos telejornais, é fato de pesquisa, tem criado um ambiente propício para a depressão? Então sabia que assistir jornal demais, ler notícia demais, né, desgraça demais, deprime? Então precisamos conhecer mais da bondade de Deus. Quem é este Judas que escreveu a epístola? Não é o Judas que traiu Jesus, ok? Quem é ele? É o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus. Então Judas tem todos os motivos para poder convidar a adorar a Deus, porque ele conviveu com o Senhor Jesus. Ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, vamos cultivar intimidade com Jesus.
né? De podermos compartilhar, de podermos falar, de podermos orar, de podermos, sabe, abrir o coração, de poder ser sincero perante Ele. Na intimidade com o Senhor Jesus, até na tribulação nós encontramos razão para louvá-lo. Na intimidade com o Senhor Jesus, até na tribulação nós encontramos razão para poder louvá-lo. Qual é a prova disso, a base disso? O livro de Jó. No auge do sofrimento, o que é que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, primeira coisa, né, que suscita em nós o louvor e a adoração, e nós fomos salvos para adorar ao Senhor, viver ao Senhor, é o conhecimento de Deus. Eu te convido a orar mais, a ler mais a Bíblia, a participar de uma célula, a participar dos cultos, a participar da EBD, a participar da Rede Intensidade, a participar do Encontro das Mulheres. Eu te convido a você ter um menu enorme aqui, para você conhecer mais de Deus. Para você, sabe, ter isso que é um conhecimento que vai sendo para toda a vida. Assim como Judas, ele teve essa intimidade com o Senhor. Bom, mas ele diz aqui o seguinte, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Tropeços. Alguém aqui já levou um tropeço na vida? Alguém aqui já passou por algum tropeço? Estou falando de um tropeço concreto mesmo. Tá? Em geral, em geral não é em geral, vou refazer. Alguns, quando observam uma pessoa que leva um tropeço, qual é a reação delas? Rir. Aí nós, uma coisa ruim, gente. Ó, todos nós, de se alegrar com a coisa do outro, isso é feio demais. Isso é feio demais, tá? Aí a pessoa caiu, antes de estender a mão para poder ajudar a levantar, começa a rir. Tá, do tombo que a pessoa levou. Então aquele que já está ali machucado, agora está ainda constrangido, porque o outro está olhando para ele e está rindo. Agora, nas nossas vivências, alguém já passou por tropeço? Na vida emocional, na vida financeira, nas vivências. Tropeços subjetivos, quedas, pecados. Alguém já deu um trupicão, já fez alguma coisa que transgrediu ao que era de Deus? Todos nós. Todos nós. Todos nós. E não adianta você achar que você não é, porque Deus sabe, tá? Deus sabe. Então, o que acontece? Observem bem, Judas começa falando sobre a defesa da fé. Defesa propõe o quê? Luta. Então, a vivência da fé é uma luta. E quando ele fala de defesa da fé, ele está falando de poder fazer isso de maneira que é como se fosse de agonizar, ou seja, que você não para no meio da luta. Irmão, não para de lutar. Ludmila Ferber. Nunca para de lutar, irmão. Nunca para de crer. Irmão, continua lutando, irmão. Luta, 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 luta o tempo todo, irmão. Luta o tempo todo. E aí então ele chega agora no final e fala, você está lutando, mas tem aquele que te ajuda a não tropeçar. E ele fala que o convite à adoração é aquele que é poderoso para que nós não venhamos a tropeçar. A palavra tropeço aqui, no contexto original, remete, sabe o quê? Já foi um jockey. Ah, você não, você é crente, você não vai jogar para ver corrida de cavalo, né? Mas assim, hipismo. Então aquela corrida de obstáculo, né? Que até é um esporte. Então o cavalo é treinado para poder pular aquele obstáculo. E algumas vezes ele tropeça naquele obstáculo. Nós na vida temos obstáculos. Ou não temos? Você pode estar com um obstáculo neste momento na sua vida ou não. Obstáculo é para ser vencido. É para ser superado, não é para parar você. Não é para você ficar parado em frente do obstáculo e ficar ali. Quando Deus falou para Josué, o povo rodear Jericó 7 vezes, eu fiquei pensando, por que 7 vezes? Por que não na primeira vez e no 7º dia 7 vezes? Porque é preciso ver o obstáculo, analisar o obstáculo, crer que ele pode sair. É preciso, sabe, você entranhar isso dentro de você. É preciso ter esse exercício de fé que você vai conseguir, que você vai superar, que Deus vai te dar graça, que não tem alternativa, vai ter que passar, se você confia no Senhor. Então, quando Judas fala aquele que é poderoso de guardar, de tropeçar, ele está usando essa palavra no grego, daquele que não consegue vencer o obstáculo. Mas nós em Jesus conseguimos vencer os nossos obstáculos, amém, irmãos? Nós estamos aqui porque nós vencemos os obstáculos. E se você está com um obstáculo na sua vida, você vai superar em nome de Jesus.
Porque o texto fala aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, aquele que sabe, nos acompanha, aquele que poderoso, que levou o povo a rodear Jericó e Jericó caiu, aquele que é poderoso, que fez com que aquele nanico enfrentasse o gigante caiu, aquele que é poderoso, que abriu o mar vermelho, aquele que é poderoso, que veio ao mundo, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus de todo poder, e é Ele que nos ajuda de não tropeçar. A gente pensa que é Deus que sustenta a gente. O que não quer dizer que nós não façamos nossa parte, mas o que sustenta a gente. Porque, fala sério, se Deus não te impedisse de tropeçar, tu estava todo arrebentado. Eu então estava esfacelado. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, se não fosse, estava esfacelado, casa esfacelada, família esfacelada. Mas é Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos mantém de pé. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então ele fala, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, para vos apresentar com exultação imaculada, imaculada diante da sua glória. Então observe bem, ele é poderoso para guardar de tropeçar e para apresentar. Sabe qual é a ideia? Sabe, no dia, é assim, o Senhor falando, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está guardado desde a consumação dos séculos. O Deus Filho falando para o Deus Pai, Pai, aqui ó, os teus filhos adotivos, pode entrar. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, pode entrar. Meu filho vem, vamos fazer uma festa, pode entrar. Então essa ideia de nos ajudar para que possamos vencer os obstáculos, é porque Deus vai nos apresentar. Nós chegaremos aos céus, à eternidade, pela graça do Senhor. E não por nossos méritos, por nossa religiosidade, por aquilo que nós achamos, por aquilo não, é despojados cada vez mais do que eu entendo de mim mesmo, e é cada vez mais apropriado do que Deus é para mim em Jesus, o Espírito Santo, na minha vida, é que eu vou então avançando. E tenha certeza, irmão, sustenta a tua fé, sustenta a tua postura, porque você vai ser apresentado diante do Pai. O inimigo não tem vez, ele vai bater fora, porque para esse aqui é meu filho. Diz a história que Martinho Lutero teve um sonho em que ele viu o seguinte, que ele chegou lá, disse que Martinho Lutero era muito atribulado, né? Disse que ele era muito atribulado, tinha episódios depressivos. A gente lê a história desses homens, acho que eles foram, né, ao concurso, mas foram homens, como Elias, tá? Como você, tá? Então para aí de querer ser super-homem, seja homem, que é melhor. Tá? Então aí diz que Martinho Lutero teve um sonho, e aí esse sonho ele estava perante Deus lá no céu, e aí foi aberto um livro enorme. Lembra que eu falei antes da internet, que o cartório, aberto um livro enorme. Aí foi lá, a letra M, Martinho Lutero, tudo anotado, tudo anotado. No dia tal você fez isso, no dia tal você pensou nisso, no dia tal. Aí Martinho Lutero relata que no sonho, frente àquilo que estava anotado, ele assim, né, vou aqui interpretar, eu estou perdido, eu não tenho acesso, né, eu não vou conseguir entrar. E já tem uma questão de angústia ali dentro dele, surgindo no sonho, né, surgindo. E aí, como que ele se sentindo acossado já pelo inimigo, pronto para poder abraçá-lo. Aí vai relatando, mas chega um momento lá no livro, aleluia, glória a Deus, tem aqui uma marca do sangue, está absolvido em nome de Jesus. É assim para cada um de nós, irmãos. É assim para cada um de nós, da graça do Senhor Jesus. Então é dentro deste contexto que Judas ele fala, aquele que nos convida à adoração. Por quê? Porque Deus é aquele que nos impede de tropeçar, e Ele nos apresentará perante Deus. Aí, no versículo 25, ele fala, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aqui é um estudo para uns 3 meses, ou mais, muito mais. Porque aqui então Judas começa a falar
sabe, do motivo da adoração, vamos adorar a Deus, ele cita os atributos de Deus. Ele fala quem Deus é. Então ele fala o único Deus. Não há outro Deus. Amém? Não há outro. É só através do Senhor Jesus. Não há outro. É o único. É o único. Então, ao Deus que é único, ele fala, o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. Ou seja, vamos adorar porque a salvação nós alcançamos mediante a graça em Jesus. Não é mérito, não é meritocracia. Você se esforça para poder por mérito ser promovido? Tudo bem. Você se esforça para por mérito tirar boas notas? Tudo bem. Você se esforça para poder por mérito ser aprovado? Tudo bem. Mas na salvação não é mérito, é graça. É graça. Então vamos louvar porque Ele, na graça dEle, Deus em Jesus Cristo, Ele nos salvou. Nosso Salvador mediante Jesus Cristo. Senhor nosso. Senhor nosso. Ou seja, aquele que nos controla, no sentido de nos conduzir. É Senhor nosso enquanto propriedade, enquanto tesouro. O irmão tem tesouro? Tem um cofrinho na sua casa? Ou tem um cofrão? Não precisa falar, que está sendo transmitido. O irmão é o tesouro. O irmão é um tesouro. O irmão é um tesouro. Sabe? O irmão é um tesouro. Então, nosso Senhor, ou seja, Ele nos tem, Ele nos ama, Ele nos guarda. Por quê? Porque nós somos um tesouro. Mas como? Aí a gente vai fazer, mas como logo eu? Eu também não sei. Eu não vejo nada em mim para Deus me amar. Mas eu sei que Ele me ama. Eu não sei nada, não vejo nada em mim. Mas eu sei que Ele me ama. E Ele que me ama, é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me acompanha. Então, aquele que é o nosso Senhor. Bom, a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores. Porque inevitavelmente, todo mundo vai estar servindo um ao outro. Nós escolhemos servir o Senhor Jesus. Nós escolhemos servir o Senhor Jesus. Aí ele continua falando o seguinte, né? Senhor nosso, majestade. Então, o nosso Deus é majestoso. E aqui é da ordem ao tempo em que Jesus, o Filho de Deus, habitou humildemente entre nós. Andou com vestimentas naturais, normais, sem soberba. Nós já vimos, né, como que, em uma mensagem que eu preguei aqui, eu já falei para os irmãos como que as roupas lá na Bíblia, em especial no Velho Testamento, eram coisas de propriedade. Aí, irmã Maria, lendo a Bíblia, tem lá um texto, acho que é com Sansão. Sansão propõe um desafio, que ele fala que se as pessoas adivinhassem, ele ia dar não sei quantas mudas de roupa. Imagine o seguinte, você, não, eu não quero muda de roupa não, eu quero é dinheiro. Mas se fosse lá no tempo de Hebreu, eu te dar muda de roupa. Era um valor, era uma aplicação. Agora presta atenção numa outra coisa que me vem à mente agora. No dia que Jesus voltar aqui chamar, você vai ter um terno. Terno não, uma beca, uma roupa. Gente, uma veste branca. Uma coisa linda e maravilhosa. Que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, é Jesus que oferece para a gente. Então esta referência da majestade, muito embora Jesus tenha aqui estado conosco em humildade, mas há uma majestade. Olha a visão de Isaías, quando ele teve a visão de Deus no templo, a glória de Deus, a majestade de Deus. Então ele nos convida a adorar a este Deus que é majestoso. Ele fala do império e soberania. Império e soberania. Então o Deus que rege, é o Deus que é soberano, é o Deus também no texto de Isaías que agindo eu, quem impedirá? É o Deus que é soberano, é o Deus que age em amor, é o Deus que pode tudo, é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder de curar a pior enfermidade? Tem. Mas por que nem todos que estão doentes ficam curados? Não sei. Mas Ele tem poder. Ele tem poder de restaurar um casamento? Tem. Mas por que nem todo casamento é restaurado? Porque sempre haverá um cabeça dura.
Deus tem poder de abrir uma porta? Tem. Mas por que não abriu essa? Porque não é para você entrar nessa. A Bíblia fala isso, que eu ponho uma porta aberta. Não ponho portas abertas, eu ponho uma porta aberta. Então, Judas coloca essa perspectiva da adoração, aquele que o Senhor, que domina sobre tudo, o reino de Deus, o império, a soberania. Ele fala, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos, amém. Então Deus, na soberania, está governando, dirigindo tudo antes de todas as eras. Antes de você existir, Deus já existia. Papai, não sei se criança faz mais essa pergunta, mas como é que eu fui parar na barriga da mamãe? Onde é que eu estava antes de nascer? Pergunta de criança? Pergunta de gente grande. Antes do mundo ser criado, o que existia? É Deus. É Deus. Né? Mas como que Deus se criou? Deus não se cria, Ele existe. Ele existe porque Ele é eterno, desde sempre. Então, nesta perspectiva, é que Judas, ele termina este livro enorme, de um capítulo, de 25 versículos, convidando-nos à adoração. Meus queridos e meus amados irmãos, vamos adorar a Deus, amém? Vamos adorar a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos. Dá uma olhadinha para trás. Vem de trás para frente e vai agradecendo a Deus por tudo. Aí, irmão, finca o pé aqui, olha para frente. Aí eu não sei como é que vai ficar a inflação, isso. Agradece a Deus, irmão. Irmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E eu não estou aqui sendo motivacional, estou sendo bíblico. Né? Bíblico. É nessa perspectiva. Aí o nosso coração se enche, então, dessa perspectiva de adoração, de louvor. Adorar faz bem para a saúde. A pessoa que é grata faz bem para a saúde. O corpo agradece. Quando eu fico muito, assim, aborrecido, aí é uma palavra até enfesado. De onde é que ela vem? Acúmulo de toxinas no intestino. Vimos e aprendemos com Félix ontem. Como que o que não é eliminado vai para o cérebro. Contamina o corpo todo. Contamina o corpo todo. Mas quando eu estou bem, você não é assim? Você está bem, as células começam assim, vamos trabalhar, vamos defender essa bactéria aqui que ela chegou, vamos lá, vamos atacar, vai lá. Quando você está bem, tem um problema, aí fala assim, não, vai lá, vai vencer, você está bem, você está com adoração, você sabe quem tem crido. Paulo fala, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Faz bem para a saúde. Você com espírito de gratidão, você abraça mais, você beija mais. Quem pode beijar? Né? Com ósculo santo, sim. Mas o beijo mais íntimo é com... Você sabe, né? Então, dentro dessa perspectiva, vive melhor, mais saudável, mais, sabe? Então, é isto, o convite de Judas. Ele fala de um assunto pesado. Ele fala de uma luta. Ele fala de uma defesa de fé, mas ele termina com um convite, vamos adorar a Deus. E eu termino aqui também convidando os irmãos para que nós possamos adorar a Deus. E eu quero, neste momento de convite para adorar ao Senhor, eu quero orar por você que está passando por uma tribulação. Eu quero orar por você que está enfrentando uma dificuldade. Eu quero orar por você que está com um problema, porque você, com razão, dado a sua dificuldade, pode estar aí triste, acabrunhado. Faz parte. A Bíblia fala que o choro existe, mas a Bíblia fala que o choro tem tempo de chegar e tem hora de terminar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu quero orar pelo irmão que está na luta. Eu quero orar pelo irmão que está se deparando com um obstáculo na vida, seja qual ordem for. Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar em pé, vamos cantar. E estes irmãos que estão nessa perspectiva de luta, de obstáculo, de dificuldade, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu estou com uma dificuldade, eu estou com um problema, mas
Eu quero a graça do Senhor, porque na graça dele eu vou vencer, eu vou superar. A partir de agora eu já começo a declarar a vitória e já começo a poder louvar o nome do Senhor. Eu vou fazer como Jó, eu sei que meu Redentor vive.